Quem lembra quando o Yu-Gi-Oh! Ele era dividido em 3 tipos de carta? A gente tinha os monstros, que eles eram basicamente o que tirava os pontos de vida do oponente. Você invocava milhares de monstros na mesa, quantos mais monstros você tinha, ou quanto maiores os monstros que você tinha, melhor era pra você. E aí você tinha as magias, que geralmente elas consistiam em fazer coisas pra você ou acessar monstros, ou fortalecer os seus monstros, ou fazer coisas como uma ferramenta. Às vezes atrasar um pouco o seu oponente, como uma espada da luz reveladora, você lidava com magia armadilha de maneira simples, como o MST. E aí, o aspecto de interação do jogo, ele era focado nas armadilhas do jogo. As armadilhas realizavam esse papel pra você. E elas não eram nem tanto interações, elas realmente eram armadilhas, onde o seu oponente ele tinha que fazer alguma coisa e você respondia com aquilo. Por exemplo, a Trap Hole, que o seu oponente ele realizava a ação de invocar um monstro e você respondia com a Trap Hole. Ou ele atacava um monstro seu e você respondia com a Mirror Force. Elas realmente eram armadilhas. Mas como tudo na vida, o Yu-Gi-Oh! Ele evolui. E a gente acabou chegando num ponto onde cartas como a que a gente vai tratar hoje e várias outras, como por exemplo esse próprio Adamascent Dragite ou o seu Invoked Mekaba e o polêmico e grande polêmico Dragoon, são cartas que dizem não pro seu oponente. São cartas que o seu oponente ele fala, quero fazer tal coisa, e você não responde a ação dele diretamente, você fala que ele não vai realizar o que ele quer realizar. Esses tipos de carta eles simplesmente falam, não, eu quero, você não vai fazer isso porque quem manda aqui sou eu. Comparando algumas cartas de Negate no vídeo de hoje, eu quero discutir um pouco com vocês do porquê que eu acho que a Baroness, ela é uma carta promissora. Ela é bem quebrada e bem broken, mas ela é uma carta promissora e o texto dela me agrada bastante. A gente tem que começar lendo o que ela faz. Barone de Fleur, que eu não sei porque a Konami TCG não colocou o S, era só colocar o S, a Konami tinha um trabalho, que era colocar um S nesse final, mas não, vamos ser diferentão, né? Ok, tudo bem. Ela é um Synchro nível 10, Vento Guerreiro, genérico, um Tanner e um não Tanner, e ela tem 3 efeitos. O primeiro consiste em dar alvo numa carta no campo e destruir. Spot Removal legal, ela entra, você tem um investimento ali, faz ela e já dá um -1 do oponente, já é uma excelente carta, mas aí ela tem o segundo efeito, uma vez, enquanto face up na mesa, quando o seu oponente ativar uma carta ou efeito, você pode negar e destruir a ativação. Você tem o último efeito dela, que durante a standby, durante a fase de espera, ela pode voltar por extra deck e invocar um monstro de nível 9 ou menos do seu cemitério, dando esse aspecto de reciclagem pra ela. Negação é um negócio que virou meio banal no Yu-Gi-Oh! Infelizmente, basicamente pro seu deck ele ser bom hoje em dia, você precisa dizer não pro seu oponente. Você precisa ser interativo de formas diferentes. E eu escolhi o Adama pra mostrar pra vocês nesse vídeo, porque ele é o exemplo máximo de todos os tipos de interação que você tem. Você tem a Barone, que ela nega qualquer coisa, você tem o Dragite, que nega Spell Trap, você tem o próprio Ryzen Haptite, que ele, apesar de ser uma carta que você usa pra climbar tanto pro seu Dragite quanto com a sua Barone, você pode usar ele como propriamente interação, que ele é um DD Crow. Você tem a carta mais idiota em forma de link do jogo, na minha opinião, que é a Polusa. Eu acho que essa carta aqui é completamente maluca, e é um exemplo de design ruim de carta, onde você fala, ó, se o seu deck consegue fazer muito, então você simplesmente vai ganhar o jogo a partir daí. A Barone de Fleur, ela tem um texto que eu não lembro de ter visto em nenhuma outra carta, particularmente do Yu-Gi-Oh! Que é uma vez enquanto face up na mesa. Eu não jogo o jogo há tanto tempo assim, e eu não lembro de nenhum texto que diga, que fale da mesma forma. E por que eu acho que ele é interessante? A Barone, diferente de, por exemplo, outra carta que é legal da gente comparar, o Morrel Savage, a Barone, ela tem essa limitação de você só poder negar uma única vez com ela. E por que isso é tão importante? Porque hoje em dia a negação ela tem um aspecto muito mais do que só interromper o seu oponente na jogada dele. Com os campos dos monstros dos decks sendo tão opressivos e absurdos, range traps são algo necessário pro Yu-Gi-Oh! E sim, eu sei, eu também não sou do clube que gosta tanto assim de range trap, mas eu compreendo o papel que elas têm que desempenhar no jogo. E por exemplo, essas negações, como a que eu citei antes, a Polusa e a Barone também, porque a Barone tem diversos decks que conseguem acessar essa Barone early, assim, diversos não, mas alguns decks bem interessantes conseguem acessar essa Barone na terceira summon. O fato dela negar uma única vez faz com que a tentativa do seu oponente de parar sua jogada ainda no seu turno resulte em você ter que comitar essa jogada, ter que comitar essa negação, e aí no turno do seu oponente, a sua Barone vira um Blue
Wise White Dragon. Ela vira um monstro de 3.000 que tá ali na mesa. Diferente, por exemplo, do Borrel Savage, que ele vai poder negar você no seu turno pra se proteger e no turno do oponente ainda pra impedir ele, e vice-versa. Você pode negar no turno dele primeiro pra impedir que ele jogue, e no seu turno, onde ele vai tentar impedir com que você mate ele, você nega de novo. E o Borrel Savage, pra mim, ele é um exemplo assim que é a Konami tentando fazer a carta ser justa, porque olha, ele só nega, ele não destrói, mas só o fato de você dizer não pra tentativa de play do oponente já deixa ele em uma situação de desvantagem. A Barone, apesar dela ser completamente quebrada desse jeito, ela tem esse negócio de você ter que mirar certo. Você é uma sniper com uma única bala, entendeu? Você tem que mirar de maneira muito certeira onde você quer usar essa interação, e eu acho que isso melhora demais no card design do jogo. Eu acho que se a maioria dos nossos negates fossem como a Barone, eu acho que o jogo talvez tivesse um pouquinho menos complicado do que ele tá hoje. Então esse é um dos aspectos que eu acho que é legal da gente pontuar nesse vídeo. A segunda coisa é justamente o fator de ser único, porque o que eu falei aqui foi na questão de você se proteger contra hand traps, né? O que eu falei anteriormente. Agora, o fator de ser único interfere também na onde você vai querer dar essa interrupção. Isso recompensa o grind game, porque se você só pode usar essa negação uma única vez, o seu oponente ele pode tentar, por exemplo, um Tree Brigade, ele comita a play dele lá, enche o grave, você nega ali a play principal dele, a normal summon e o Keraz dele, mas aí ele seta essa revolt. Essa Barone, se ela fosse um Borrel Savage, ele poderia negar a revolt do cara, mas graças a Barone não poder negar isso novamente, a revolt ela vai poder ser ativa, e a gente sabe que uma revolt volta, por exemplo, um Tree Brigade pro jogo completamente, porque você consegue ali acessar o seu Shuraig, e aí esse Shuraig vai tirar uma carta do oponente enquanto gera follow por tudo que cai no grave. Então isso é um aspecto que eu acho muito legal, você fazer com que toda a interatividade ela seja única, além de transformar ela em especial e você ter que mirar muito bem onde você quer dar, e se o oponente dá hand trap meio que você gastou e é isso aí, você recompensa o grind game. Se você fazer ele gastar essa negação, você não vai ter que lidar com ela mais depois, entendeu? Dá pra gente fazer um comparativo, inclusive, com a própria Polusa aqui. A Polusa que é, cara, é 4 negações. Que deck de monstro do Yu-Gi-Oh! Consegue lidar com 4 negações, sabe? Em potencial. E por isso que eu acho que é um design que eu acho interessante pro futuro. E esse aspecto dela voltar pro extra deck e você ter que refazer ela também, eu acho que é algo muito saudável pra um boss monster tão impactante. Você vai ter que voltar algo pra mesa e tentar jogar com o que você voltou pra mesa, e isso abre janela pro seu oponente também interagir com você e parar sua jogada, entendeu? Ela não vai ficar ali te protegendo de coisas, sabe? E isso eu acho que é uma coisa muito importante pro jogo. Se a Konami ela fizesse com que as cartas de interação elas fossem moldadas desse tipo, que negação pra mim, como você falar não pro seu oponente, é algo que infelizmente a gente precisa que aconteça. O Adama, igual eu tô mostrando aqui na tela agora pra vocês, ele é um deck que ele é um ótimo exemplo disso, sabe por quê? Se você vai primeiro e não estabelece board, você sabe que você vai morrer. Se você hoje em dia, se você não coloca nenhum tipo de interação com o seu oponente, se você não coloca nenhum tipo de maneira de se defender e não deixar a jogada do oponente passar, se você deixar a jogada do oponente passar por completa, você sabe que você vai perder. Porque ou ele vai fazer tanta vantagem que vai te deixar pra trás, ou ele simplesmente vai te matar porque ele pode. Então, interação e dizer não, eu acho que é algo importante. Porém, você tem que fazer que, assim como ela, a Barone precisa ser algo especial e único. Porque você faz com que os jogadores tenham que pensar muito mais aonde eles vão ter que dar esse tiro de sniper. E outra carta que eu acho interessante de citar nesse vídeo é o Mekaba. Por quê? O Mekaba, ele tem alguns aspectos interessantes, que eu também acho como um bom design de carta. Por que nunca ninguém pediu pro Mekaba ser banido? Porque ele é um design de carta bom. Ele é bem amarrado dentro do próprio arquétipo, tem um custo alto, que é descartar cartas, você tem que trocar cartas pra interagir com o oponente. Eu acho que é uma das coisas mais essenciais pro jogo. Ele já é uma carta que é muito interessante porque ele tem múltiplas restrições, além de ser dentro de um arquétipo em específico, que é o Invoked. Você tem que descartar o mesmo tipo de carta, tem que desistir de um recurso pra tirar o recurso dele. Eu acho que isso é um design de carta extremamente bom e saudável pro jogo. Porém, tem como você errar nisso também, que existe esse amigo aqui. Tem como errar o design de carta, sim, porque existe esse amigo aqui. Que, em tese, você tá desistindo de um recurso pra tirar um recurso do oponente, porém, ele não morre. Ele não morre, a não ser que você tenha as cartas corretas e a sequência certa de cartas pra assassinar esse amigo. Caso contrário, ele só não morre. E isso, pra mim, é outra coisa que é importante, por exemplo, na Barones. Ela não se protege. Ela é uma carta que é um Omni Negate único, tem esse aspecto de follow-up pra você tentar refazer, o que torna a carta um pouco melhor, porém ela não se protege. E eu acho que isso tinha que ser inerente de todos os tipos de negação do jogo. As negações, elas não podem se proteger. O monstro, ele não pode inerentemente se proteger, porque isso dificulta que exista Yu-Gi-Oh!, entendeu? Tem que haver negações no jogo pra que pra quem vai primeiro também garanta que não vai morrer. Mas se o monstro negação, ele é uma torre impenetrável, isso também
também é uma coisa que eu acho bem complicada pro jogo e com certeza vem atrapalhando um pouquinho o desenrolar do nosso querido Yu-Gi-Oh! Mas e aí você, o que você acha? Eu acho que a Baroness, ela é uma carta muito forte, eu defendo que existam cartas fortes no jogo, precisam haver cartas fortes porque isso torna o jogo mais divertido, porém precisam ser moderadas e ter os devidos freios, que eu acho que a Baroness é um ótimo exemplo de que tem bons freios sim. Tá certo que geralmente ela é usada em decks como esse aqui, que não vai terminar nela sozinha, mas um deck muito excelente pra exemplificar isso tudo é o Shang-Jian, o nosso querido Sword Soul. O Sword Soul ele é um ótimo exemplo, porque ele coloca ali 2 a 3 interações na mesa, e a Baroness ela tem esse aspecto de poder se tornar follow ou não, entendeu? De se tornar follow ou não. O Shang-Jian, o Sword Soul, ele é um deck bem, assim, saudável. Ele é bem interessante por conta disso. Mas aí comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da discussão. E é isso. Fiquem com Deus. Griômio vazando. Me deixa e não adianta procurar. Se não sou visível ao seu olhar, estou perdido no meio deste caos. Não me procure, não veja quem eu me tornei nesse lugar ruim. Preciso te salvar, me manter distância. Silêncio.